tarde ou boa noite. Esse é o Sustentarc, um podcast no qual nós relacionaremos arquitetura, urbanismo com pautas ambientais e socioeconômicas. Eu sou Dominique Campelo, ele dele. E eu sou Flávia Nespoli Almeida, ela dela. E no episódio de hoje falaremos sobre um problema no meu bairro, o Jardim Aclimação, localizado em Cuiabá, Mato Grosso. Para aqueles que não conhecem, o bairro Jardim Aclimação é o que abrange o Shopping Pantanal. Para aqueles que não conhecem, o bairro Jardim Aclimação é aquele que abrange o Shopping Pantanal. E ele, portanto, será uma fonte principal da nossa análise, pois ele provoca diversos problemas que são refletidos nos moradores e na população local. Então, Flávia, antes da gente começar de fato a falar o que a gente pretende explorar nesse episódio, vou fazer um breve listamento de tudo que a gente vai mencionar, que vai ser a história do shopping. A gente também vai ver sobre os impactos socioeconômicos, impactos ambientais e também impactos percebidos pelos moradores do próprio bairro. Além disso, a gente vai falar sobre um recurso que é muito importante para os arquitetos e urbanistas, que se chama EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. A gente vai explorar com detalhes sobre o que se trata isso. E para fechar o podcast, a gente vai falar sobre a relevância dos estudos ambientais e socioeconômicos para nós que somos futuros arquitetos e urbanistas. É realmente uma área tão importante que felizmente está inclusa na nossa grade curricular de arquitetura e urbanismo aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. E a disciplina que motivou a criação deste podcast, graças à nossa professora e doutora Márcia Alves, que ela foi responsável por nos mostrar e nos ensinar ao longo dos semestres que tivemos com ela sobre a importância dos impactos socioambientais e econômicos possuem no cotidiano de todas as pessoas e como devemos dar a devida importância para eles e utilizar todos os dados que conseguimos com base nisso, todos os estudos e tudo que a gente aprendeu para conseguirmos nos tornar arquitetos melhores. Não somente fazer obras pela beleza, mas sim pelo seu significado e de uma forma que impacte positivamente a população do local. Coisa que ela ensinou também foi a gente a ter um pensamento crítico, para a gente conseguir analisar situações de maneira crítica e não só ir aceitando o que for imposto pra gente durante a faculdade, gente. Criar um repertório pra gente conseguir julgar situações e fazer o que realmente seja mais positivo para todo mundo envolvido na situação. Agora, Dominique, eu acho legal a gente começar a aprofundar um pouquinho do tema, falar um pouco sobre a história do Shopping Pantanal, que é o principal fator dos problemas encontrados nesse bairro e a principal fonte de análise deste podcast de agora. Então, tudo começou em 2001, onde a construção, que era abandonada há mais de 10 anos, que era a antiga empresa Encol, foi adquirida pelos empreendedores do Shopping Pantanal e a construção teve seu início. Daí, em 2022, a obra ela foi retomada, o prédio que estava abandonado antes ele foi remodelado e tal, e começou a seguir tendências arquitetônicas dos shopping centers nacionais. Os dois escritórios de arquitetura que estavam envolvidos, contratados para o desenvolvimento do projeto, foi a Argento Grinf Arquitetura, de Goiânia, e a Design Corp, de Toronto, no Canadá, que são especializadas em projetos para shopping centers. E, finalmente, em 2004, dia 30 de novembro, mais especificamente, o Pantanal Shopping foi inaugurado. As pessoas produtoras do shopping, eles falaram, abre aspas, chegamos para mudar o varejo, entretenimento e o lazer em Cuiabá, trazendo desenvolvimento para toda a região, fecha aspas. Isso eu acho algo importante da gente conversar sobre, porque o que é o desenvolvimento? O que eles consideram desenvolvimento? Será que realmente é? E será que não é apenas uma propaganda? Porque eles só vendem pra gente a parte bonita do negócio, do desenvolvimento, trazer. Mas e as pessoas que eles prejudicaram, que perderam o emprego por causa da abertura do shopping? E todos os impactos socioambientais que o shopping ocasionou na vida de todos os que moram aqui, o processo de gentrificação que a gente vai falar posteriormente sobre, que o shopping pode ter feito, não? Realmente, eles falam que chegam com mudanças
e listam mudanças positivas, só que muitas vezes eles omitem as mudanças negativas, que muitas vezes vêm com empreendimentos. Porque quando a gente pega um local e a gente vai implantar alguma coisa, sempre vai ter algum impacto, tanto positivos quanto negativos, e a gente pode tentar mitigar os impactos negativos, mas sempre vão ter impactos. E às vezes eles deixam de falar sobre isso com a população e só falam da parte boa, para vender, claro, o negócio deles. Só que a importância aqui é também a gente mencionar novamente o pensamento crítico e saber enxergar as intenções também por trás dessas propagandas. A gente não cair sempre, não acreditar de cara em tudo que falam pra gente sobre os empreendimentos. Porque quando a gente tem esse conhecimento, um repertório mais fundo sobre impactos que os empreendimentos podem trazer, a gente consegue criticar e pensar, acho que não é só coisa positiva que vai vir, né? A gente tem que entender as partes negativas que vêm com isso pra gente saber o que fazer pra reduzir esses impactos. Sim, Dominique, é realmente isso que você falou. E a gente pode perceber isso também, pois o trecho que eu citei anteriormente eu tirei do próprio site do Shopping Pantanal, que veio de uma timeline presente lá. Nessa timeline, a partir, além desses que já citamos da história do shopping, eles começam a citar as suas expansões. Nos trechos curtos que eles falam sobre isso, em todo momento eles estão apenas se vangloriando, por exemplo, se vangloriando na expansão que trouxe mais lojas. Mas em nenhum momento, que é algo importante da gente ver e que é algo muito bom que nós aprendemos com a disciplina, pois antes muitas vezes a gente podia só, nossa, abrir mais lojas, que legal, até porque eu acho que muitas pessoas pensam assim, mas muitas pessoas não vê o problema que isso ocasionou para o bairro e para as pessoas, os moradores da região. Pois, por exemplo, na obra de expansão de 2015, o barulho ocasionado na região e nas pessoas que moram próximos foi absurdo. Além dos barulhos que causam hoje em dia, que nós vamos falar posteriormente, mas é um exemplo do que você falou mesmo. Eles só mostram o que é vendido para as pessoas, que é vendável, e eles não falam dos problemas que isso realmente ocasionou na vida. E eles também não falam nada do que eles fizeram, tipo, a respeito disso. Eles só colocam a parte positiva e não colocam, tipo, se eles fizeram alguma coisa pra controlar isso, pra reduzir o problema pra população. Sim. No site realmente só tá os Porque pontos isso positivos. não importa pra eles. Sim. Algo que deveria importar pra eles, pois nessa região vivem aproximadamente 130 mil pessoas agora. É uma região que é cercada por centros de expansão populacional de Cuiabá, o próprio CPA. Tem tanto a região do CPA político-administrativa, que tem muitas pessoas trabalhando lá todos os dias, que muitas vezes vão para o Shopping Pantanal almoçar, então eles são clientes. Tem pessoas do centro habitacional do CPA que moram perto e que utilizam o shopping para lazer. Tem as pessoas realmente do bairro Jardim Aclimação, que são os mais afetados. Mas como podemos ver, com tantas pessoas que utilizam e uma população tão grande que utiliza desse shopping, além das pessoas externas nesses bairros que eu já citei, eles deveriam se preocupar com a população, eles deveriam se importar com os impactos que eles ocasionam nela. E veja bem, o shopping foi inaugurado em 2004 e só depois que todos esses impactos que você falou ocorreram, que eles decidiram fazer um estudo e relatório de impacto de vizinhança, que foi responsabilidade do shopping correr atrás disso, porque com a inauguração do shopping esses problemas foram detectados, como você falou, excesso de som provocado pelo ar-condicionado, falta de água na região, por causa que o estabelecimento demanda muito, né, um estabelecimento muito grande, danificação da pavimentação das vias de acesso ao shopping e principalmente o excesso de tráfego no local, que acabava gerando inúmeras consequências, tipo dificuldade de acesso dos moradores nas residências, ou até mesmo os pedestres tinham dificuldade de acessar os locais próximos, porque era muito carro, era muito movimento. E ainda vemos esses problemas até hoje, mesmo depois do estudo de impacto. Exatamente, porque uma das medidas que eles decidiram implantar era a mudada da entrada do shopping, que atualmente é pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, que é a avenida de... A lateral do shopping mesmo. Sim, quer dizer, que antes era a Avenida do CPA e depois virou a Avenida Lateral.
E eles tinham a intenção de diminuir o fluxo do shopping com isso, diminuir o congestionamento, só que ainda assim continua. Sim. Reduziu um pouco, mas ainda assim continua. E a questão é porque também que eles deixaram pra fazer isso só depois que eles perceberam todos esses problemas. Sim, porque o estudo de impacto de vizinhança é uma coisa que deve ser feita antes de instalar qualquer empreendimento. Sim. E outra coisa importante é a gente explicar um pouquinho sobre o estudo de impacto de vizinhança, porque a gente fala tanto da importância dele, mas somente ele é um documento e uma pesquisa que tem o intuito de analisar e informar previamente a gestão municipal quanto às repercussões da implantação de empreendimentos e atividades impactantes privadas ou públicas em áreas urbanas, a partir da ótica da harmonia entre os interesses particulares do empreendedor e o interesse da coletividade, de modo a evitar desequilíbrios no crescimento das cidades, garantir condições mínimas de qualidade urbana e zelar pela ordem urbanística e pelo uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado dos espaços urbanos. E é bem o que você falou antes, como deu pra ver, é algo que você realiza antes de realizar o empreendimento para conseguir fazer com que a menor quantidade de impactos possíveis seja visto na população. E é algo que eles só fizeram depois, provavelmente por pressão externa, porque eu acho que se não tivesse pressão eles nem iriam fazer por conta própria, pois não é algo que vende. E é algo que é extremamente importante para as pessoas ao redor. E os shoppings em si, eles estão entre os empreendimentos que são obrigados a apresentar o EIV. E eles deveriam analisar, fatores como adensamento populacional, os equipamentos urbanos e comunitários do bairro que eles vão ser inseridos, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, que era algo que deveria ter sido analisado de maneira eficiente nesse caso, ventilação e iluminação, e como que vai afetar a paisagem urbana e o patrimônio da região em si. E se o shopping tivesse feito, se as pessoas que estivessem organizando a implantação do shopping, no caso, se tivessem feito isso de maneira eficiente, na etapa em que eles deveriam analisar o tráfego e demanda por transporte público, eles teriam conseguido prever como que isso ia afetar tanto como afetou. Além disso, falando aí nas questões de transporte público, é muito difícil acessar o shopping se você não tem um carro. Isso daí é fato. Sim, o único jeito. A avenida, sim, como pedestre é horrível. Exatamente. Você precisa arriscar sua vida, basicamente, para chegar no shopping. E mesmo que você queira ir de ônibus, por exemplo, a entrada para pedestre do shopping fica em um local longe dos pontos de ônibus, para você chegar a pé, no caso. Então você tem que andar ali, contornar o shopping, que já é um lugar que não é muito agradável, falando... E talvez pode ser até perigoso ficar exatamente. De noite. O shopping tem uma iluminação maior do que deveria, inclusive esse é um ponto que vamos reclamar posteriormente, porque ele emite muita luz, mas ainda assim é algo morado que as pessoas ficam praticamente todas dentro do shopping, então não há tanta segurança na parte externa para alguém caminhar até a entrada somente de pedestre, que é quase do lado oposto, do lado da avenida. E a gente fala em questão de iluminação, mas será que a iluminação é o suficiente para deixar um lugar seguro? Não. Porque lá perto do shopping, as avenidas que circundam lá, as ruas, elas têm muros muito longos e... independente se estiver bem iluminado ou não, a pessoa em si, quando tá caminhando ali, não sente segurança. Então, iluminação não é algo que sozinho vai garantir segurança. Então, para pedestre, o pessoal mesmo que mora ali na região, não consegue acessar o shopping de maneira fácil, de maneira que seja boa para pessoas que tenham renda de média baixa, por exemplo, que não vão ter um carro pessoal para pegar ela no shopping. E com uma das reformas que você falou que eles se vangloriaram tanto, foi uma que ampliou a quantidade de estacionamento. Se a gente olhar o mapa do shopping, a gente vai ver que a área do estacionamento, ela é maior, do que a realmente do shopping. Sim, é maior que a área que realmente é do shopping. Então a gente vê que eles já projetaram não pensaram na população ali. Não fizeram esse estudo do adensamento populacional e da questão econômica do pessoal ali, pra ver como que esse pessoal ia querer acessar o shopping pra usar, por exemplo, com lazer e tal. E outra coisa é que nos finais de semana é difícil usar ônibus. É complicado. Quem usa de ônibus para lazer no final de semana tem muita dificuldade. Então, eles pensarem realmente só nos carros
já vai segregar ainda mais quem pode ou não acessar o shopping. São pessoas que vão ter que ter pelo menos condição de pegar um Uber, de pegar um carro pessoal. Sim, tanto que a entrada para pedestre do shopping, como você estava mesmo falando, ela é minúscula e é também do lado de uma entrada de caminhões e coisas do shopping. Então eles somente não pensaram de forma alguma nos pedestres. Quem for entrar pela entrada principal também tem que atravessar o estacionamento inteiro no calor de Cuiabá com o cimento. E a escala humana foi ignorada completamente na realização desse projeto. Só foi abordada na parte de dentro do shopping. Mas a partir do momento de chegar até lá, foi feito o que você realmente disse da segregação. As pessoas que têm um carro conseguem aproveitar do shopping facilmente, sem nenhum problema, mas as pessoas que não possuem têm uma dificuldade que elas não deverão ter para acessar o lazer, que é um direito. E outra coisa, tipo, falando do estudo do impacto de vizinhança em si, quem que é responsável por aplicar ele, que são arquitetos urbanistas, engenheiros civis e engenheiro ambiental, são as pessoas responsáveis por pensar em tudo isso. Então, é mais uma coisa que dá pra gente retomar na importância dos estudos ambientais socioeconômicos. Para nosso curso de arquitetura, realmente. E também a gente pode ver os arquitetos, como você falou, não tinha nenhum de Cuiabá. Para fazer um shopping aqui em Cuiabá, eles chamaram arquitetos do Canadá. E não chamaram ninguém de Cuiabá que ia saber falar mais sobre a região tão importante quanto que é o CPA, que era onde estava sendo implantado, para fazer mais estudos e verem, por exemplo, que a avenida do CPA ocasiona um trânsito muito grande, que talvez seria melhor a entrada em outro lugar, senão na avenida, para prejudicar. Sim. Inclusive, isso pode gerar outra discussão, que a gente pode falar isso no episódio futuro. É muita coisa pra falar só nesse episódio. Sim. Mas que é a questão de que muitas vezes os profissionais importam coisas de outros conceitos arquitetônicos pro Brasil sem se adaptar pra população local, sem adaptar pro nosso contexto aqui. Por exemplo, por que arquitetos do Canadá, que muito brevemente a gente pode falar que a economia de lá é diferente, lá é um país mais desenvolvido que o Brasil, o clima de lá é completamente diferente do nosso, então é claro que eles não vão se importar de um pedestre ter que andar na calçada quente no asfalto, porque eles não se preocupam com isso, não é algo da realidade deles. Então realmente falta profissionais que tiveram uma formação mais eficiente e que estão inseridos de fato no contexto que vai ser implantado o edifício. Ou minimamente se esforcem para entender esse contexto, caso eles já não estejam ali. E Flávia, você tinha mencionado também, enquanto a gente estava conversando, sobre gentrificação. Você não quer explicar um pouco mais sobre isso para os nossos ouvintes poderem entender melhor? Sim, isso é algo que infelizmente acontece muito nas cidades e muito em obras públicas, pois muitas vezes os políticos eles acabam fazendo uma obra visando aumentar o seu nome e não se importam com o impacto que isso vai causar na população. Então ocorre o processo de gentrificação, que esse processo ele é basicamente quando você faz uma obra muito grande em alguma área, ela acaba aumentando o valor imobiliário dessa área. Então as pessoas que antes da obra viviam naquele local muitas vezes não conseguem mais pagar pelo custo de vida que agora aumentou de preço da obra naquele local. E acabam sendo forçadas a se mudar, mudando o perfil dos moradores daquela região. E isso, como o shopping é uma obra muito grande, um impacto muito grande, com certeza ocorreu aqui, infelizmente, assim como em muitos outros empreendimentos que vemos hoje, que infelizmente são as obras públicas que encontramos, né? Que é mais pelo nome dos políticos do que realmente para ajudar a população. Por exemplo, como vimos em sala de aula, que muitas obras que são mais necessárias, inclusive em Várzea Grande, se não me engano, são de saneamento básico, são de sistema de canalização. E muitas vezes elas não são feitas porque são estudos que vimos nas aulas, são obras que não ganham votos para os políticos. Então eles preferem muito mais fazer um viaduto, que muitas vezes mais prejudica o trânsito do que ajuda. Como, por exemplo, o viaduto na frente da UFMT. Nossa, realmente, a intenção daquele viaduto era melhorar o trânsito e piorou tudo. Dá pra ver isso realmente assim no nosso dia a dia. Sim, além da despreocupação deles depois que a obra tá pronta. Por exemplo, lembra dos problemas de alagamento que aquele viaduto trouxe? E a intervenção deles foi colocar uma placa
aviso de alagamento na área. Péssimo. Sim, então acontece muito esse processo de gentrificação e aconteceu no shopping. Eu acho que isso é um gancho legal pra gente falar um pouco mais detalhadamente dos problemas que encontramos naturalmente. Então, Que tal você falar, então, como você experienciou, já que você é moradora do bairro? Como que isso funcionou pra você? E como que você consegue relatar pra gente, tipo, no dia a dia, como que a implantação do shopping aqui te afeta? então, primeiramente o som. Tantos veículos que vão pro shopping fazem um som muito alto. Nós temos também, sempre que o shopping possui algum evento, que na maioria das vezes são realizados no estacionamento, eu consigo ouvir o som alto até tarde da minha casa, como por exemplo foi na festa junina. Nós temos também o ar-condicionado. Quando você vai chegando perto do shopping, você começa a ouvir os barulhos. A falta de água, vira e mexe no meu prédio, há falta de água. E também, muitas vezes, a luz do prédio, como eu mencionei antes, me atrapalha muito. Pois aqui no meu apartamento, na janela do meu quarto, ela é virada pro shopping e eu não tenho persianas. Então, de noite, eu nunca tô no escuro totalmente. Sempre dá pra ver a luz do shopping. Eu não consigo dormir com total escuridão de forma alguma. Sempre tem a luz do shopping dentro do meu quarto. Meu Deus. Então, tipo, anos depois da implantação, coisas pequenas, tipo, tá influenciando na sua qualidade de sono. O shopping tá ali funcionando, influenciando na sua qualidade de sono. Que quando que eles iam pensar nisso, tipo, na hora de projetar? Se eles não realmente se empenharem nisso, num processo de estudo, quando que eles vão pensar que até a qualidade do sono dos moradores pode ser impactada? Sim, realmente. Se eles não pensaram em coisas grandes como o suprimento de água, que é um dos... Tipo, a água é coisa básica. Como que eles não pensaram que um estabelecimento daquele tamanho ia redirecionar, né, toda a água do bairro pra conseguir manter ele em funcionamento, e como que isso não ia prejudicar os moradores? Sim. Aí a solução foi criar uma praça sem árvore. Sim, a Pra praça falar da que tão- família aqui perto, nossa. Pra falar que estão retribuindo a população. Sim, vira e mexe, eu passo lá na frente, quase não tem muitas pessoas utilizando porque a falta de árvore é absurda. E aí num lugar tipo Cuiabá, que é um inferno de calor, não tem árvore, uma praça sem árvore é inútil pra gente. Aí eles ficam criando essas praças que são tipo praças noturnas, né, pra você usar à noite. Que no máximo vão ter umas luzinhas diferentes, algo assim. Mas também, durante o dia a gente não pode passear ao ar livre, não tem essa opção de passear ao ar livre, a gente tem que ficar dentro de casa, enfurnado, Ouvindo os barulhos do shopping. ouvindo os barulhos do shopping. Então, realmente, Ou indo pro shopping, acho que eles querem que a gente vá pro shopping pra consumir mais ainda. é verdade, eles tiram a nossa água, porque não vai ter água em casa e a gente tem que ir no shopping consumir água do shopping. Sim. Bom, mas brincadeiras à parte, acho que a gente pode recapitular então o que a gente falou nesse episódio. E é isso aí. Então nós começamos inicialmente contextualizando um pouco o shopping pra vocês, porque como o nosso tema desse primeiro episódio é um problema social no meu bairro, e o bairro escolhido foi o Jardim Aclimação, que é o bairro que eu vivo, o principal problema que encontramos aqui é o shopping. Esse foi o tema principal do podcast, como vocês puderam perceber. Então nós começamos dando um pouquinho de contexto sobre a história dele. E depois a gente falou dos problemas e de como esses problemas poderiam ser previstos se houvesse pelo menos uma fiscalização desses estudos, né? Porque os estudos, na teoria, né, na legislação, eles são obrigatórios. Só que eles são mal feitos, como a gente percebeu nesse shopping, que Sim. impactos que eram óbvios não tiveram nenhuma medida para suprimir esses impactos. Então, dessa situação, a gente pode tirar que é necessário fazer esses estudos de maneira mais eficiente. E nós, como futuros arquitetos e urbanistas, nós temos que exigir que os nossos projetos tenham esse nível de comprometimento com a população. Nós vemos com os problemas que nós relatamos durante o podcast, vocês podem ver que isso é realmente algo essencial. O tanto que problema que ocasionou eles não terem feito um estudo no início do projeto e é ocasionado até hoje, é algo que poderia ser facilmente prevenido e é algo que nós vamos levar para nossa carreira de arquitetos
para evitar que isso aconteça nas nossas obras, porque nós estamos projetando e fazendo nossas obras para a população, nós estamos fazendo nossas obras para as pessoas. E as nossas obras, antes delas serem implementadas, já vão começar a influenciar as pessoas. Por exemplo, no momento de construção, como a gente falou de barulho, no momento que elas estiverem de fato implantadas, elas vão também afetar a população e até hoje, como se disse, continuam afetando os moradores daqui. Então, são assuntos que precisam ser debatidos, como nós estamos fazendo aqui. E quem sabe, como são muitos assuntos, a gente pode continuar fazendo isso em outros episódios, o que já abre também oportunidades da gente talvez fazer parceria com professores de tanto da área de geografia quanto da área de arquitetura e engajar os alunos nisso também, porque nós como alunos, nós também temos que se organizar, socialmente, fazer movimentos sociais envolvendo isso, para conscientizar tanto a gente que está se formando nisso, para que a gente também consiga levar para a população esse conhecimento. Sim, é muito importante. E nós podemos ver a importância dessa matéria e dessa oportunidade que a professora nos deu de apresentar isso para vocês nesse podcast. Então, nós gostaríamos de agradecer primeiramente a oportunidade pela professora Márcia Alves que nos deu, pelos ensinamentos que ela deu ao longo das matérias que tivemos com ela, de estudos ambientais e estudos socioeconômicos. E como eu acho que nós conseguimos concluir o objetivo de mostrar para todo mundo qual que é a importância dos estudos socioeconômicos para nós como arquitetos e para a população em geral, em qualquer construção, em qualquer obra, em qualquer convivência diária, para conseguirmos prevenir que impactos negativos aconteçam, que a segregação social aconteça e promover um ambiente mais igualitário para as pessoas. Exatamente. E maiores qualidades de vida também, né? Exatamente. Então, acho que com isso a gente pode encerrar esse episódio e esperamos vocês na próxima. Sim, tchau, tchau. Tchau!